Meu nome é Daniele Leite, sou psicoterapeuta e trabalho na área da Gestalt terapia. O psicólogo trabalha com base naquilo que o cliente vai trazer. Então, se o cliente trouxer, não consigo me relacionar com tal pessoa. Então, com foco nisso, a gente vai entender quais são as questões que trazem essa dificuldade nesse relacionamento e vai clarificar as possibilidades que essa pessoa tem em relação com esse relacionamento em específico. Hábitos são comportamentos repetitivos. Então, dentro da Gestalt terapia, a gente usa o termo ajustes. A gente se ajusta para se comportar de tal forma porque em algum momento aquilo deu certo pra gente. Então, o psicólogo vai trabalhar quando esses hábitos já não são ajustamentos criativos saudáveis, quando esses hábitos estão trazendo algum malefício para sua vida. Tem várias questões que o cliente pode trazer para a clínica. Ele pode vir com um comportamento específico, um hábito específico que ele quer mudar, ou ele pode trazer uma situação que foi a que eu falei antes de um relacionamento. Então, ele traz esse relacionamento e a gente detalha esse relacionamento para entender qual é o hábito que está prejudicando isso. Ou se é o hábito em si que ele traz para o trabalho, a gente vai entender em quais momentos esse hábito é benéfico para o cliente e qual momento esse hábito não é. Você vai puxar um pouquinho a lente e entender o teu contexto. Vai entender o porquê que esse hábito foi criado em primeiro lugar, o que esse hábito te beneficia, porque se ele está ali, de alguma forma ele te beneficia, e a partir disso vai tentar entender quais são os outros hábitos que você pode inserir nesse processo. Quais são as outras coisas que você pode fazer que vão trazer um benefício maior para você do que aquele comportamento que você já está tendo. O psicólogo também é gente, o psicólogo também é humano. O psicólogo também precisa de terapia. O psicólogo faz terapia, quando o psicólogo é recém-formado ele faz supervisão. Com certeza tem questões que o psicólogo precisa trabalhar. Em alguns momentos vai coincidir com as questões do cliente. A diferença entre o psicólogo e o cliente é quando, por exemplo, eu estou na postura de psicóloga, eu não vou trazer a minha gama de julgamentos para a sessão. Então, se você tem um comportamento que eu discordo pessoalmente, eu não vou trazer essa minha opinião para a sessão. Então, acho que o que muda principalmente entre o psicólogo e o cliente é todo o conhecimento, toda a questão científica que a postura de psicólogo deve ter. O psicólogo não vai trazer opções externas para o cliente, mas quando o cliente vai tá falando do contexto dele, tá falando de todas as demandas e dificuldades que ele tem na sua vida, ele vai trazendo pequenas possibilidades ou grandes possibilidades que, por estar tão inserido no contexto, o cliente não consegue ver. Então, o psicólogo vai trazer uma lupa para essas opções, como se fosse uma lanterna, e ele vai mostrar que também tem essa forma dele agir dentro do contexto dele. A Gestalt terapia trabalha fortalecendo a responsabilidade do cliente para suas ações. Então, o psicólogo não sabe o que é melhor para o cliente por ser o psicólogo, mas dentro do contexto que o cliente vai trazer, dentro de todo o processo que o cliente está inserido, o psicólogo vai, como eu falei antes, ele vai trazer as possibilidades que esse cliente tem. E ele vai trazer as possíveis consequências para essas ações. E o cliente vai medir qual consequência ele está disposto a tomar. Ele está disposto a viver com. Isso depende muito da demanda de cada cliente, né? Mas, na maioria das vezes, os clientes têm uma postura de agradecimento em relação ao processo vivenciado, a condução em si. Porque quando a gente está na terapia, a gente trabalha com as dores. E trabalhar com as dores é um processo muito delicado. Então, a condução, o manejo, quando é feito com respeito, com delicadeza, ele traz um processo muito maior, um processo muito benéfico.
Então, os feedbacks costumam ser em relação ao profissionalismo com a condução do processo desse cliente. Tem várias escolas dentro da psicologia. Eu trabalho com a Gestalt terapia. Dentro da Gestalt terapia, a gente acredita que tem um início, meio e fim para cada processo. Então, o cliente vai, quando ele sentir uma demanda, quando ele sentir um problema, uma Gestalt, que ele não consegue resolver sozinho, ele vai entrar em terapia. E dentro do processo, ele vai achar a melhor forma para lidar com aquilo. E se depois que ele encontrou a melhor forma de lidar com aquilo, conseguiu lidar com as consequências da ação dele, ele sentir que não tem mais nenhuma questão que ele não consegue resolver sozinho, a gente finaliza o processo. Agora, se levantar uma outra questão, o processo é reiniciado, digamos assim. Mas a terapia tem um período de início, meio e fim. Isso vai depender de cada pessoa. Tem pessoas que demoram 15 sessões, tem pessoas que demoram mais sessões, menos sessões, mas é um processo muito pessoal, porque as demandas também são muito pessoais. Isso vai depender do que é a terapia funcionar para essa pessoa. Então, a terapia funciona porque ela é uma ciência, ela é um método comprovado. Então, assim, tem muito estudo acerca disso. Não é algo que saiu da cartola de ninguém, não é um passe de mágica, é um processo. Só que cada pessoa tem o seu processo específico. Então, ela vai entender o que é melhor para ela naquele momento. A terapia é um investimento. A terapia é um processo científico. Então, ela tem como base muito estudo, muita dedicação. Então, a hora da sessão não se compreende apenas pela hora da sessão. Fora tem todo um estudo de caso, uma investigação para entender a teoria atrelada à vivência dessa pessoa, atrelada à dor dessa pessoa. Então, você deve pagar uma terapia por ser um investimento. Infelizmente, o processo de saúde mental ainda é muito banalizado. Então, muitas pessoas entendem que é só pedir um conselho, que é só falar da vida dela para outra pessoa, mas não é assim que a terapia funciona. Assim como quando você vai para o médico, você tem a confiança de que o médico não vai sair por ali espalhando qual é a sua dor, qual é a sua doença, o psicólogo também tem o mesmo compromisso. O psicólogo tem um sigilo e todo um conselho que fiscaliza o quão sigiloso o psicólogo está sendo nesse processo, como o psicólogo lida com a privacidade que esse paciente, esse cliente tem nesse processo. Então, tem todo um conselho cuidando e fiscalizando para que os psicólogos não traiam a confiança do seu paciente, do seu cliente e saiam por aí divulgando essas informações. Assim como os médicos não saem por aí divulgando essas informações. E eu, como psicólogo, tenho isso muito, muito claro. E a ética, para mim, é fundamental. Então, aquilo que eu trato em sessão, eu trato em sessão com o meu paciente, com o meu cliente e com mais ninguém. Inclusive, eu sempre falo nas primeiras sessões que se o cliente, se o paciente quiser discutir o que trabalhou em sessão com alguém, ele tem que fazer isso conforme por conta própria, conforme for a necessidade dele de falar sobre isso com seus familiares, com seus conhecidos. Eu, como psicóloga, não vou dividir o que trabalhamos em sessão com mais ninguém. O conselho de ética tem vários graus que o conselho de ética dá de advertências, de punições, inclusive a cassação. Se o psicólogo falhar com a ética no tratamento, ele tem o seu CRP, o seu registro no conselho cassado e não pode mais atuar como psicólogo. Se você quebra um braço e você não se medica, não vai no hospital fazer os primeiros cuidados, o seu osso volta a curar, mas ele cura de qualquer jeito. Então você vai passar o resto da sua vida sem conseguir utilizar o seu braço com a potência que ele tem.
e passar o resto da sua vida com dor toda vez que você for mexer no seu braço. Funciona assim quando você não faz terapia, se você precisa de terapia. A dor tá lá, a necessidade tá lá. Se você não trabalhar com ela, ela vai continuar lá. A terapia vai tratar essa dor da melhor forma possível, para que você, de alguma forma, ou deixe de senti-la, ou ressignifique ela, para que ela não tenha, para que você não sinta tanta dor quando mexa nela. Os links para o agendamento estão disponíveis abaixo nesse vídeo, ou também você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp 47996885237 ou pelo meu Instagram daniele.psicologia, e a partir de lá você vai estar entrando em contato comigo e agendando a sessão. Muito obrigada pelo seu tempo e eu espero que essas respostas tenham te ajudado de alguma forma a entender um pouquinho mais da psicologia e do meu trabalho. Até a próxima. Tchau, tchau.